tanto a avaliação de risco quanto a priorização é o que vai determinar como a empresa vai responder. E certamente, pessoal, quanto mais apurado for essa análise, mais assertiva a alocação de recursos vai ser para dar uma resposta. Não só para mitigar o risco, mas também para trazer mais retornos. Olá, turma. Eu sou Thiago Labliuk e hoje a gente dá mais um passo nessa jornada que a gente está fazendo nos últimos vídeos a respeito do framework de gestão de riscos. Hoje a gente chega sobre a etapa de resposta ao risco. Já falamos sobre a etapa de identificação de riscos, a avaliação de riscos e várias técnicas e formas que vocês podem adotar para fazer cada uma dessas etapas, tá legal? E para você que perdeu esse conteúdo, visita o nosso canal, as nossas mídias sociais, que você vai encontrar esse conteúdo, bem como recortes bem interessantes a respeito desse tema, tá legal? Para que essa absorção a partir de agora seja cada vez mais rica, porque a partir de agora, sabendo e conhecendo melhor os efeitos que determinado incerteza pode trazer para o seu objetivo, qual é a melhor resposta, qual a melhor alocação de recursos que eu vou dar, isso vai depender de uma série de aspectos que eu vou explorar agora com você. Então, se você quiser acompanhar isso, saber desses detalhes, vem comigo que eu vou mostrar esses detalhes, tá legal? Como eu ia dizendo, alguns gestores e alguns pensadores, pessoal, já diziam, já defendem a ideia de que você não consegue gerir nada que você desconhece ou não sabe mensurar, ou não tem como mensurar. Ou seja, se você não conhece, não pode dizer que ele é gerenciado. Ou se você não sabe a magnitude ou a chance ou alguma métrica daquele efeito, você também não sabe determinar qual é a melhor forma de, primeiro, controlar ou de agir a respeito de um impacto que aconteça. Tá legal? Então, eu já vivi alguns cenários que trazem à luz a necessidade de você ter, então, o cuidado de avaliar qual é a melhor resposta, levando em consideração o apetite da empresa, levando em consideração aquilo que é prioritário para o momento atual da empresa. Eu já vivenciei, pessoal, e já vi muitos profissionais da área de riscos ou da área de compliance, área de auditoria, que têm em mente que a empresa tem que atender todo um checklist. Por mais que esse checklist, às vezes regulamentar, às vezes uma boa prática, às vezes uma política, etc., por mais que ele esteja escrito, e a depender da empresa, e principalmente aquelas que estão buscando o crescimento, talvez não consiga atender todos os itens no estado da arte, no nível do estado da arte, não dá. Então é preciso avaliar qual que é o momento da empresa, o que a gente precisa priorizar no sentido de fazer negócios e aquilo que pode impactar essa realização ou sustentação, como é que eu consigo então determinar níveis de ação a respeito a isso. Ou a empresa pode determinar e falar, olha, eu não vou fazer nada a respeito disso, reconheço os riscos, ou não, olha, a gente não pode correr esse risco. E é sobre esse capítulo que, é nessa etapa do framework de gestão de riscos que esses debates acontecem, tá legal? Então, dos cenários que eu já vivenciei, eu já vi um conjunto de comportamentos diferenciados, uma diversidade de comportamentos dos gestores, que todos eles convergem para o mesmo ponto. Eles sempre questionam para alguém de riscos, de auditoria, enfim, como a sua estrutura de empresa estiver, ele vai chegar para o cara que cuida dessa parte de riscos e vai falar assim, olha, por onde começamos? Ou ele tem aquela pergunta que fala, o que devemos fazer? Ou seja, os gestores eles querem uma orientação de como agir, porque a gente tem a preocupação em fazer a coisa do jeito correto ou evitar sobretudo que aquilo aconteça novamente. Aconteceu algum efeito, o gestor tratou, mas ele quer então a orientação de como que aquilo pode ser evitado. Tá? Nesse processo, eu já vi dois tipos de gestores. Você tem aquele gestor que cuida de um processo, seja de finanças, operações, cibersegurança, etc. E ele acredita que a gestão de riscos é totalmente de responsabilidade da área de riscos. O que, na minha visão, talvez seja uma forma de negligenciar a própria responsabilidade em garantir a missão da sua própria área. Ou seja, se é um cara que cuida de cibersegurança, todo o perímetro de segurança é responsabilidade dele. Os controles e as ferramentas que foram contratadas e existem para isso é responsabilidade dele e não da área de riscos. A área de riscos está ali para apontar, opa, algo está fora do que se esperava. Opa, você não levou em consideração esse aspecto. Ou, melhor dizendo, olha, a gente tem que fazer isso, não dá para fazer, como é que a gente então cria alguma coisa compensatória? Mas a responsabilidade de gerir e caso alguma coisa aconteça de responder é do gestor, não se enganem com isso. Então, para você administrador, para você líder de empresa que vê algum dos seus diretos com esse comportamento, não tenha dúvida, ele está jogando de lado, está tocando de lado
e não está assumindo a própria responsabilidade. Da mesma forma, eu já vi gestores que conhecem bem o seu contexto, conhecem bem o seu processo, sabem dos principais impactos que podem atrapalhar a execução do seu processo e busca a área de riscos para definir e alinhar a melhor resposta. O que seria essa resposta? A melhor ação para mitigar e controlar melhor esses efeitos de incertezas. Tá legal? Por que ele busca essa ajuda? E não é sempre, ele tem ciência daquilo que eventualmente ele pode agir, seja construir um controle, um indicador, fazer algum tipo de medida administrativa para o time ficar mais equilibrado e por aí vai. Mas por que ainda assim esses gestores mais prudentes eles buscam a área de riscos? Porque eles querem ajuda para determinar, de acordo com a visão da administração, qual é o apetite a risco que a administração possui. Para ele conseguir avaliar se aquilo que ele está pensando como controle, porque evidentemente isso vai ter um custo envolvido, se é prioridade ou não da administração, ou se eventualmente acontecer um novo problema, se está dentro do apetite da instituição, então ele consegue equilibrar. Opa, então eu não vou investir em todas as pontas, vou investir mais numa outra ponta que tenha maior prioridade, que o apetite a risco já é baixíssimo, então não dá para ou aguentar nenhum tipo de problema adicional. Então, e para aqueles casos que o apetite é altíssimo, então você fala, opa, peraí, vou monitorar, mas não tão perto, eu estou de olho, mas se acontecer algum problema a gente consegue contornar. Então é por isso que esses gestores buscam a área de risco, para estarem alinhados as expectativas entre aquilo que precisa ser feito, daquilo que é desejo da administração que seja feito. Tá legal? Mas independente desse cenário, você percebe que os dois gestores eles querem uma orientação, seja para colocar a responsabilidade de um terceiro ou para buscar ajuda, eles querem saber o que deve ser feito. E a etapa de resposta a risco, pessoal, ele tem esse viés, é esse o objetivo. Depois que você identificou os seus problemas, os seus potenciais riscos e quais são a magnitude, a gravidade desses riscos dentro do seu contexto, você precisa fazer, olha, eu preciso agora determinar algumas ações para ou diminuir essa exposição de risco, ou eu vou compartilhar, enfim, tem algumas coisas que eu vou entrar no detalhe mais adiante aqui, mas de qualquer forma a empresa precisa determinar o que ela vai fazer então a respeito de uma exposição de riscos, seja no contexto de objetivos estratégicos, processos, produtos, sistemas e por aí vai. Tá legal? Como a gente viu, na etapa de avaliação de riscos, a gente tem vários drivers, várias técnicas para fazer a avaliação de riscos. Cabe você avaliar qual que se enquadra melhor dentro do seu contexto, lembrando que o fluxo de avaliação de riscos pode ter adequações a depender do contexto, a depender do nível de maturidade da onde você queira fazer a gestão. Visita nosso vídeo lá que eu falo sobre esse assunto, porque eu tenho receio de que abordagens muito genéricas sejam adotadas e aí você não vai ter uma visão assertiva que vai calibrar justamente o que eu preciso fazer a respeito disso. Tá legal? Como a gente viu no processo de avaliação, a gente tem lá duas grandes variáveis. A variável de probabilidade, qual é a que diz ou tenta medir qual que é a chance daquele evento acontecer, e o vértice, a variável de impacto, que determina qual o nível da magnitude de um impacto de um determinado risco no seu contexto. Tá legal? Essas duas variáveis vão dar a dimensão do nível da gravidade, que é a intersecção entre esses dois vértices, desse gráfico. A gente está colocando a imagem aqui de novo para relembrar isso, que vai dizer no final do dia se um risco é baixo, médio, alto, muito crítico, e você também pode criar mais faixas dentro dessa régua de riscos, tá legal? Eu sempre, aquela história, minha visão, tome cuidado para não ter muitas faixas, porque senão você está tentando ter uma metodologia extremamente sofisticada, uma bazuca para matar uma mosca. Então, tome cuidado, tenta pelo menos começar por uma etapa que consiga dar pelo menos um driver de prioridade. O que é mais impactante, o que tem mais chance de acontecer, aquilo que é impactante, mas tem a menor chance de acontecer, para você conseguir calibrar e ter pelo menos um ponto de partida daquilo que é risco para a sua companhia. E nesse processo, tendo como parte da premissa de você dar o primeiro passo, pode ser que você chegue à conclusão de que, poxa, tenho muitos riscos altos, eu tenho muitos riscos baixos, aquilo que é muito crítico também, tenho muitos riscos críticos. Então, pode ser que mesmo com o processo de avaliação, você encontre uma grande concentração de eventos
que você precisa, mesmo dentro dessa faixa, dos riscos muito críticos. Tem lá 10, bom, dos 10, qual que é o ranking desses 10? Então, tem alguns outros aspectos que podem ser utilizados justamente para criar um nível de priorização dentro desses riscos. Tá legal? Então, alguém pode dizer, pô, a depender do quadrante, vamos colocar um peso, mesmo dentro dos riscos críticos ou altos, cada quadrante tem um peso. Pode ser uma técnica. Tá? Você determina lá um peso para cada um desses. Só tome cuidado para que isso não seja algo linear, porque você pode ter situações na qual um risco médio possa ser mais crítico que um alto e por aí vai. Tá legal? Então, não tem problema você adotar isso, mas tem outros aspectos que eu gostaria de explorar agora em como você pode priorizar a exposição de riscos, ou melhor dizendo, os riscos com base, além da exposição deste risco, alguns critérios que podem te ajudar a criar relevância, a criar um critério de priorização. Quais são eles? O primeiro ponto, pessoal, e isso vai além da avaliação de probabilidade de impacto, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que é um passo 2 aí para quem está fazendo essa implementação de gestão de riscos. Isso e é importante, tem um ponto importantíssimo. Não significa que você não adotando isso que eu vou colocar, que impede você de ter uma resposta a risco. Pelo amor de Deus, não é isso. Você pode estabelecer com base nisso, com base na avaliação de riscos de impacto e probabilidade, as respostas para cada um dos riscos. O que eu vou colocar aqui é um refinamento para você conseguir criar priorização sobre aquilo que você já tem mapeado, já tem a avaliação de riscos e você precisa, de alguma forma, criar um novo nível de priorização. Tá legal? Quais são esses aspectos e esses critérios? Primeiro, adaptação. Ou seja, qual é o nível de adaptação que este risco vai exigir da sua empresa? Poxa, essa exposição aqui, caso aconteça, vai fazer com que minha empresa precise mudar a forma como opera, ou, enfim, a mudança digital, um novo concorrente, logística, ou seja, você pode ter algumas incertezas ligadas aos objetivos estratégicos que façam com que você avalie, poxa, a chance, qual é a velocidade que a minha empresa tem de adaptação. Se ela não for muito alta, então talvez seja um aspecto a você dizer, opa, peraí, se é um risco alto e eu não tenho rapidez de adaptação caso esse risco aconteça, é um ponto a mais de priorização, porque eu preciso olhar para ele para depois avaliar se eu vou aceitar mesmo ou se eu vou desde já buscar ter um plano B, C, D e por aí vai. Tá legal? Um outro aspecto, complexidade, é você avaliar a natureza deste risco. E normalmente a complexidade desse risco leva em consideração também a resiliência do seu negócio. Poxa, esse risco, se ele acontecer, se eu for sequestrado, se os meus dados forem sequestrados, se o meu sistema sair fora do ar, ou se o meu principal parceiro de estoque ou delivery sair do ar, eu estou completamente perdido. Então, a depender da complexidade que isso traz para a sua operação, ele também pode, quanto mais complexo, mais relevante ele precisa ser considerado. Quanto menos complexo, ele pode perder nível de priorização. Mesmo sendo um risco alto, se não for tão complexo o tratamento desse risco, então eu preciso olhar aquilo que eu sei que eu tenho dificuldade em adaptação e gestão propriamente dita. Tá legal? Um outro aspecto, velocidade. Então, o quão rápido os efeitos, os impactos desses riscos podem ficar evidentes à medida que ele acontecer. Então, a gente tem aquele risco na qual, poxa, um sistema cai. Mas esse sistema nem é utilizado por todo mundo, é uma área específica de back-office, é um sistema gerencial, ou seja, até gerar algum impacto para a sua operação vai demorar um pouco mais de tempo. É diferente de um sistema comercial, que se ele cair, ninguém opera. Então você percebe que, à medida que um risco acontece, de maneira imediata isso já é refletido nos negócios. Ou aquele que, mesmo acontecendo, pode demorar um tempo ainda para que o problema seja de fato muito maior. Então você tem uma cadência com maior espaço, ou seja, você tem um espaço de manobra para mesmo um risco muito crítico, caso o impacto dele tenha alguns dias, tenha algumas horas, melhor dizendo, alguns dias, né, porque horas já estamos falando de um risco de uma velocidade extremamente alta, você consegue ter tempo para responder, para definir a melhor resposta a isso, que conecta com outros conceitos de riscos de terceiros e continuidade de negócio que já exploramos. Eu convido você a visitar o nosso canal para ver esses vídeos. Um outro aspecto, pessoal,
persistência. O que significa persistência? Há quanto tempo esse risco ainda vai ficar vivo na operação mesmo depois que eu resolvi ele, tá? Ou seja, resolvi o problema que aconteceu, poxa, mas ainda está todo mundo escaldado, e gato escaldado tem medo de água fria. Então, mesmo que a gente resolva, a gente sabe, já pode saber que para a gente recuperar ou a gente percebeu que esse evento aconteceu, a gente resolveu, ele está acontecendo todo dia agora. Ou ele pode acontecer de uma maneira muito mais frequente, à medida que determinada vulnerabilidade possa acontecer. Tá legal? Seja a falha de um controle que estava funcionando parou de funcionar, um gestor saiu ou os dados da sua companhia vazaram, ou seja, mesmo que você dê resposta para isso, esse risco pode ainda persistir na agenda da companhia. Tá legal? Então, quanto mais persistente, mais importante esse risco tende a ser. E por último, pessoal, um critério de recuperação. O que diz respeito a isso? Então, caso aconteça um problema, quanto tempo a instituição, a sua empresa, demora a voltar a operar? Eu não estou nem falando em voltar a operar de maneira contingencial, porque você pode ter um plano, esse fornecedor parou de funcionar, me impactou, mas eu já contratei um outro. Legal, você sabe que esse outro não é da mesma qualidade do primeiro. Então, quanto tempo você acha que demora para voltar à qualidade e capacidade de produção consideradas normais? Então, todo esse tempo de recuperação também é um aspecto a ser considerado dentro do seu mapa de riscos. Então, para cada risco, vocês podem colocar e criar em critérios de adaptação, complexidade, velocidade, persistência e recuperação. Tá legal? Evidentemente que aqui aí vai depender de novo do seu nível de maturidade. No começo, pode ser que esses critérios sejam qualitativos. Notas de 1 a 5 ou algo assim. Caso você já tenha dados, caso você já tenha eventos no passado, aí você pode mensurar, sobretudo, questões de tempo, por exemplo, seja para recuperação ou velocidade. Tá legal? Mas alguns deles aqui vai ser uma soma de aspectos qualitativos e quantitativos. Então, mesmo você adotando todos os aspectos qualitativos, isso vai já dar luz para você conseguir criar um nível de priorização para todos os riscos da mesma faixa. Todos os riscos altos, então como é que eles estão ranqueados, os médios e por aí vai. Você pode perceber, inclusive, que um risco considerado como médio, ele pode ter um nível de priorização tão alto que pode superar, inclusive, riscos de exposição alta. Caso, num cenário hipotético, seus riscos altos tenham toda uma questão de adaptação bem controlada, complexidade não tão alta, enfim, a sua empresa esteja extremamente preparada para responder esses riscos. Tá legal? Então, pode ser que tenha essa oscilação. É importante, então, estabelecer esse critério de priorização. Tá legal? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma rede de um restaurante, ou uma rede de restaurantes, enfim, que percebe que as reclamações dos clientes não estão sendo atendidas. É um assunto crítico, mas percebe-se que também não estão sendo atendidas. Ou seja, a chance dessas reclamações ganhar uma escala muito maior, negativa, em mídias sociais, em recompartilhamentos de reclamação, pessoas que nunca foram no restaurante, mas já começam a criar preconceitos sobre a marca, vai ser gigantesco o estrago. Ou seja, da mesma forma, você tem um outro risco que talvez a empresa do restaurante considerou que a parte de formalização de contrato de fornecedores não está legal. Tem várias brechas que o restaurante pode ficar na mão e não ter nenhum tipo de responsabilização e por aí vai. Também é um risco muito crítico para um restaurante. Mas qual deles ele tem que priorizar? Dá para atracar os dois de uma vez? Ótimo. Não dá? Qual eu priorizo? Arrisco a dizer que talvez o atendimento aos clientes seja mais prioritário, porque vai levar em consideração a velocidade do aumento dessas reclamações, seu restaurante vai ter dificuldade em se adaptar e conseguir reconquistar esses clientes. Então a velocidade é muito alta, porque um viu, já multiplica, e isso hoje é muito, muito fácil de acontecer, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Então certamente esse restaurante precisa dar atenção a essas reclamações que estão acontecendo. Tá legal? Eu particularmente recentemente fui num restaurante que eu gosto muito, e percebi que muitas unidades estavam fechando e encontrei uma aberta. Cheguei lá e eu percebi que o restaurante não se adaptou. Talvez a gestão
da empresa não conseguiu fazer a avaliação adequada de riscos, a avaliação adequada de cenários e talvez esteja priorizando só alguns aspectos como financeiro. Não levou em consideração algumas medidas que poderiam ter sido feitas, que hoje está gerando um impacto mais negativo do que nunca. Ou seja, além dos consumidores perceberem que as lojas estão fechando, é um restaurante super tradicional, a gente foi nesse restaurante e eu percebi que a primeira coisa que o atendente me falou, olha, a gente está em falta com alguns ingredientes do cardápio. Então, vocês podem avaliar, fazer a demanda de qual é o desejo de vocês, a gente avalia se a gente tem ou não e vocês também decidem se vocês ficam ou não. Falei, que esquisito. Fiquei triste primeiro para ver a situação que o restaurante ficou, mas ao mesmo tempo eu percebi a falta de preparo. Não do atendente, porque isso é uma falta de preparo geral. Por quê? Porque poderiam ter feito, olha, se a gente está com dificuldades de capacidade, vamos readequar então o nosso cardápio. Olha, o nosso cardápio agora é outro. Ele está mais enxuto, porque a gente está se reestruturando, mas a gente vai atender você da melhor forma possível. By the way, o produto que eu queria estava no cardápio, então eu não precisava ter sido relacionado a mais problemas internos da empresa ainda do que já estava evidente. Entende? Então é importante a empresa conseguir avaliar esse cenário, e esse cenário poderia ter levado em consideração todas essas complexidades de adequação de processo. Tá legal? Outro exemplo, pessoal, a introdução de novos concorrentes no mercado, novos produtos, serviços e por aí vai. Isso vai gerar com que a sua empresa se adapte de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Porque a concorrência hoje ela está em todo lugar. Então vai fazer com que o seu negócio seja necessário você ter esse critério de adaptação. Eu já vivenciei alguns cenários e em algum deles eu percebi que um dos gestores, por onde eu passei, ele estava muito feliz das decisões que ele estava tomando com relação à sua área, sua diretoria. Era um diretor. E ele falou, poxa, a gente economizou milhões aqui porque a gente postergou a troca de alguns equipamentos. O fornecedor ele foi reduzindo cada vez mais o preço, a gente conseguiu chegar ao mínimo possível e conseguimos ter um save de alguns milhões. E na cabeça dele isso tinha sido feito, tinha sido um ótimo negócio. Mas aí eu comecei a questionar, peraí, então a gente correu o risco em ficar sem suporte, a troca desses equipamentos pode ser tardia, vai demorar, porque é complexo fazer uma troca completa disso, e principalmente a troca foi por um equipamento que nem é de ponta. Ou seja, os nossos concorrentes já estão 5 casinhas na frente. Então a gente vai mudar para continuar ainda atrás? Então você percebe que é uma visão rasa demais, mesmo de um diretor, que está priorizando somente o bottom line. Então, por mais que o bottom line seja importante, tem que avaliar se essa busca quase que alucinante por resultados não está levando em consideração apenas resultados de curtíssimo prazo. E os gestores de hoje já perceberam que isso não funciona. Então, porque qual que é o principal ponto aqui? Os clientes, ainda mais se for equipamento que tem relação com os clientes da empresa, os clientes eles não ignoram a concorrência. Eles não ignoram as facilidades e os benefícios do avanço da tecnologia como um todo. Então, por mais que você olha, poxa, a gente está colocando equipamento novo, você está atrasado. Ele fala, pô, está suando com um atraso, incompleto. Porque você está colocando equipamento que já não é o de ponta. E os seus concorrentes estão colocando equipamentos que trazem outros inúmeros benefícios, que podem inclusive gerar oportunidades de consumo de outros produtos. Mas o diretor, nesse que eu conheci, ele está super feliz de ter economizado poucos milhões para uma operação de bilhões. Então você percebe que é preciso levar em consideração mesmo a resposta de pessoas sêniores da equipe. Pô, legal, essa ação que a gente está determinando, de esperar até o limite e depois trocar nem por última versão, mas por uma versão intermediária, faz sentido? Além do aspecto de economia de custo, porque não é custo, é investimento. Ah, então os clientes estão reclamando do restaurante. Pô, qual que é a ação que a gente tem que fazer então? A gente vai determinar uma resposta mais adequada junto aos canais de reclamação, ou a gente também vai fazer um processo interno de reavaliação do que está errado. Ou se a gente só vai enxugar o gelo. Então percebe que, a depender do cenário que se apresente, levando em consideração complexidade, relevância e tudo aquilo que eu coloquei como tanto avaliação de risco quanto priorização, é o que vai determinar como a empresa vai responder. E certamente, pessoal, quanto mais apurado for essa análise,
mais assertiva a alocação de recursos vai ser para dar uma resposta. Não só para mitigar o risco, mas também para trazer mais retornos. Tá legal? Muito bem, então fica evidente, pessoal, a importância da área de riscos estar dentro das pautas estratégicas, porque esse pessoal, essa turma pode trazer aspectos relacionados a, poxa, como é que o mercado está atuando, quais os riscos de entrar com esse produto sem os devidos controles, ou se a gente não levar em consideração isso, e aquilo pode gerar um problema. Pode ser, inclusive, que o retorno no começo não seja tão alto, seja até negativo, mas no médio e longo prazo isso seja extremamente positivo. Não só financeiramente, mas também com aspectos reputacionais. E o reputacional certamente traz retornos financeiros. Tá legal? Então, perceba que o negócio, o gestor do negócio, ele precisa estar levando em consideração de maneira constante o seu momento, seus pares de mercado, avanço tecnológico, leis, porque também você pode buscar a última tecnologia, a última crista da onda de evolução, e só que essa última opção tecnológica não está ainda dentro das adequações de lei de privacidade, por exemplo, de cibersegurança, por exemplo, e por aí vai. Então você pode estar na última versão, mas ainda essa versão não está preparada ou madura para ser aceita no mercado. Ou seja, você vai correr um risco enorme, talvez tenha um custo muito maior de contorno do que talvez esperar. Então é equilibrar. É ver quando de fato você precisa ter na última você precisa estar acompanhando os seus pares, buscando diferenciação daquilo que os seus pares não fazem. Então tudo isso envolve estratégia, tudo isso envolve uma avaliação adequada de riscos, tá legal? E falando em resposta, né, então levando em consideração tudo isso, quais são os tipos de resposta a risco que as empresas podem adotar? E não só empresas, gestores, a gente, na nossa vida pessoal também, podemos adotar qualquer um tipo desses tipos de resposta. E cada um desses tipos estão correlacionados a um tipo de ação ou simplesmente não ter ação nenhuma. Quais são esses tipos? O primeiro é justamente o aceitar. É você realmente não ter nenhuma tomada de ação para tentar diminuir a gravidade daquele risco. Ou seja, é um risco que às vezes a sua magnitude é tão baixa que mesmo que ele aconteça, não vai ter relevância para o negócio. Então faz sentido eu criar controles, ferramentas extremamente caras, etc., para controlar algo que para mim não é relevante? Então pode ser que a instituição aceite aceitar esse risco. Mas para aceitar, precisou saber que ele existia, precisou saber a magnitude dele, talvez até um processo de priorização, e aí depois você decidiu, então, tá legal, vou aceitar isso. Tá legal? Para aqueles riscos que são de magnitude baixa, está dentro do apetite, então a aceitação pode ser mais fácil. Agora, aqueles riscos que tendem a superar o apetite da instituição, e mesmo assim ela não tem recursos ou condições, ou decide realmente não atender ou não gerenciar esse risco, aí eu recomendo que tenha pelo menos um comitê para assumir esse risco, para que não seja uma surpresa para ninguém no futuro e, evidentemente, todos os administradores saibam da sua responsabilidade com relação a isso. Tá legal? Não é ruim aceitar o risco. O importante é não ser uma surpresa para todo mundo. Inclusive, o processo de aceitação de risco pode contar, inclusive, com controles compensatórios. Não resolve totalmente, mas pelo menos cria um monitoramento mais próximo, um processo de revisão semestral, anual, para avaliar se a instituição continua aceitando aquilo ou não. Tá legal? Porque depende do momento, depende do apetite. Tá bom? Outro tipo de resposta que é você evitar. Então, evitar é aquela situação, você quer que esse risco desapareça. Qual que é a chance de um risco desaparecer da sua operação? Em determinado processo ou estratégia ser eliminado. Não tem como você eliminar um risco se um processo ainda existe. Você tem um risco ligado a um processo de contas a pagar. E aí o gestor fala, não, eu eliminei esse risco. Não, você não eliminou. Você mudou o processo de contas a pagar? Ele é de uma outra forma? É feito por um terceiro? Mudou o contexto? Não, então o risco não deixou de existir. O risco não some. A chance dele acontecer pode ser menor, mas ele está presente. Por mais que ele esteja dentro de um robô extremamente automatizado, espera o robô falhar. Aí vai ser o mesmo que não ter controle. Então, o risco, ele não é que ele deixa de existir. Ele está lá, mas com uma chance pequena de acontecer. Então, para você que quer que remova um risco, então é simplesmente você não seguir em frente com o processo, destruir um produto, desistir de uma estratégia, de um objetivo e por aí vai. Vou lançar uma nova filial em tal região. Pô, você não quer ter o risco naquela região, então não faça.
Então, quero expandir esse produto, você não quer ter os riscos da expansão do produto? Então não expanda. Só assim você pode estar dizendo que você está evitando esse risco. Tá legal? Porque às vezes você faz uma estratégia ou pensa numa expansão de estratégia e fala assim, poxa, os riscos são muito altos, o custo de manutenção para a margem que eu vou ter vai ser muito alto, então eu nem quero correr o risco, não vale a pena. E nesse caso você está evitando a exposição ao risco. Tá legal? Na sequência vem o outro tipo que é o quê? A redução. Esse sim, o risco está lá e você toma uma série de ações, seja construção de indicadores, controles, readequação de processos, melhoria de governança, etc., para que a chance do risco acontecer seja menor. E caso ele aconteça, tenha todas outras ações de mitigação que estanque e diminua o impacto desse risco. Então, aqui está uma das principais tipos de resposta que as empresas adotam, porque elas não querem que as coisas aconteçam, ela quer que o objetivo fique dentro do contexto, e isso é muito importante, é saber que nível de redução você quer fazer. Você quer reduzir ao mínimo possível ou dentro de um nível que você considera aceitável. É aqui que entra a correlação com o apetite a risco, debate sobre alocação de recursos. Então é nessa fase, nesse tipo de resposta, que você vai determinar quais ações vão estar sendo empregadas para aquele risco diminuir a sua exposição, a sua gravidade. Tá legal? Um outro tipo de resposta, pessoal, é compartilhar. O que seria isso? Você, às vezes, tem a situação na qual você não consegue absorver sozinho o impacto de um risco. Então, para isso, você, às vezes, terceiriza esse risco. Então, você conta com a gestão de um outro especialista que é muito mais especializado que você para fazer a gestão desse risco e talvez a redução seja menor. Você pode ter cláusulas de contrato com relação ao impacto, etc. Você está distribuindo a responsabilidade. Um outro jeito mais comum também é seguros. Você faz um seguro para que, caso aconteça determinada situação, você tenha um reforço de resposta, mesmo que essa resposta seja reativa. Tá legal? Então, o compartilhamento é quando a empresa assume que não consegue absorver tudo sozinha, ou terceiriza o processo de resposta, ou faz literalmente um processo de seguro. Tá legal? E tem um outro tipo, pessoal, que poucos lugares falam sobre ele, que é o de explorar. O que é o explorar? Ele é diferente do aceitar. Você tem uma situação de riscos na qual você quer priorizar a performance, então você vai explorando qual é o nível de exposição no limite. Então você tem é como se você acompanhasse o seu apetite para e passo a performance do business. E você vai até o limite para saber, então, até onde a performance da empresa tem em relação à exposição de risco. Isso normalmente é feito para desenvolvimento de novo business, crescimento, novo produto, enfim, tudo aquilo que precisa ganhar tração. Normalmente o pessoal explora, sabe que o risco existe, mitiga ele de maneira extremamente superficial, mas monitora muito bem para saber se chegou a algum ponto de que a empresa aí sim, poxa, não dá para aceitar. Inclusive esse processo de exploração pode ser até base para determinação de apetite a risco. Tá legal? Mas os mais comuns são esses. É a aceitação, é a redução e o compartilhamento. Aí entra a questão do evitar, que é muito difícil, né? Acontece, mas normalmente os gestores estão falando de processos já existentes, e o explorar. Tá legal? Então, para todas essas técnicas, esses tipos de resposta, é importante você definir para cada caso. E é importante, como eu disse, ter um critério de avaliação, um critério de priorização. Tá legal? Mas você também pode ter medidas mais drásticas do que esses tipos. Você percebe que, na verdade, o objetivo da empresa está errado. Ou a estratégia da empresa está errada. Então, não é que você vai tentar contornar as incertezas daquele contexto, você vai mudar completamente. Então, quando você tem essa necessidade de mudança completa da estratégia ou do objetivo, você vai ter um novo contexto sendo estabelecido e logo vai precisar fazer um processo de revisão dos riscos inerentes, do residual, das novas necessidades de resposta e por aí vai. Tá legal? Então, caso isso aconteça, não tenha dúvida, o seu portfólio de riscos precisa ser completamente revisado, dentre outros aspectos que eu comento em um vídeo anterior chamado de gatilhos, que possam fazer tanto o processo de identificação de risco ser refeito ou definição de apetite. Tá legal? Então, pessoal, você percebe que a gente tem vários tipos de resposta a risco e para cada uma delas, principalmente da redução, eu recomendo que
eu vou fazer tal coisa. Eu recomendo que você evite só dizer, eu vou fazer tal coisa. Ou se você é da área de riscos, aceitar qualquer tipo de ação que não diga qual é o contexto, quais são os custos, benefícios de cada uma dessas ações, quais são as obrigações e expectativas que serão atendidas, principalmente se tem alguns aspectos regulatórios, está alinhado ao apetite da companhia, a complexidade da ação está equalizada à complexidade do risco, levando em consideração priorização, gravidade e apetite. Então, o processo de definição de resposta, por mais que você, vamos reduzir, eu já vi muito disso, qual que é a sua ação então? Substituir o sistema. Espera aí, vai substituir qual é o benefício, por qual o principal motivo, o que levou, quais as expectativas dessa substituição, ou seja, são aqueles gestores que dão respostas, qualquer uma, só para atender indicadores operacionais. O que seria isso? A sua empresa tem já um indicador que determina lá quais são os gaps, os riscos que não têm ações determinadas. Aí o cara determina qualquer coisa só para dizer, não, meu risco já está determinado. Sejam críticos, porque a irresponsabilidade de gestores, seja na falta de definição ou na definição de um plano extremamente ambicioso para resolver um problema pequeno, vai fazer impacto na alocação inadequada de recursos da empresa. Então, a área de riscos tem que ter esse posicionamento estratégico e fazer críticas a respeito dessas ações, levando em consideração o momento do business, o apetite a risco do business, do negócio. Tá legal? E uma vez, então tomem cuidado com isso. Então, uma vez que você tiver todas as respostas, é preciso depois então construir fluxos e controles para que garantam que essas ações sejam de fato implementadas. É muito comum eu chegar em algumas empresas, principalmente na época que eu desenvolvia consultoria, você vê lá ações de 2, 3 anos atrás. Esquece, essa ação não existe mais. Está na sua base de dados e só você lembra dela. O gestor nem lembra dela, tenho certeza. Então é muito comum você ter que ter um processo presente de acompanhamento, de cobrança e reporte. A gente vai entrar dentro da etapa de reporte do framework de gestão de riscos e vocês vão ver o quão importante isso é para a cultura, para a prestação de contas e responsabilidades. Então, garanta que essas ações sejam resolvidas. Precisa prorrogar o prazo? Legal. Para quando? Sejam críticos. Exponham os maus gestores e valorizem os bons gestores, que fazem tudo em prol da empresa. Tá legal? Então, a empresa precisa reconhecer que esses riscos são gerenciados e não eliminados. Ela precisa reconhecer que o contexto da empresa tem esses riscos, pode ser que nunca aconteceu, mas está lá. E negligenciar isso pode gerar uma grande surpresa. Tá legal? Então é isso, pessoal. Essa é a etapa de resposta a riscos. Evidentemente que tem todo o detalhamento para cada um desses tipos, tem formas de formalização. Para você que chegou até aqui quer ter maior interesse sobre esse aspecto, templates, formas de debate, workshops e etc., pode me procurar, vou dar o caminho das pedras. Em breve a gente vai ter algumas lives sendo divulgadas que a gente vai debater em maior detalhe cada um desses pontos. E espero que vocês tenham gostado e para aqueles que têm real interesse, podem me procurar que a gente vai desenvolver essa agenda e vou ajudar você a propiciar um ambiente de governança saudável, eficaz, que traga a gestão de riscos e que proteja o faturamento da sua empresa. Tá legal? Então é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado.